Olá, pessoal. Aqui quem fala para vocês é o Francisco Lumertz, Chicão Lumertz. Estamos no 184º programa, 184 programas, 4 anos no ar, com um convidado especial hoje falando sobre um mindset de inovação e gestão internacional de negócios. Estratégia global com atuação local. Vou entrevistar o meu querido advogado José Cláudio Santos, mais de 35 anos de experiência como diretores, conselheiros, atuou em instituições financeiras em vários países da América Latina. O cara é um cara fera, conhece muito comportamento, negócios e leis de como fazer as coisas. Tivemos uma grande passagem, eu e ele, no Badesul, onde trabalhamos durante mais de 2 anos, implementando projetos de cultura e clima e voltada à geração de resultados e negócios. Bom, estamos aqui hoje no programa Mindset, dia 31 de julho, último dia do mês, né? Lembrando que o programa Mindset é transmitido para mais de 196 países da América do Sul, pela Soul TV, canal 160, de Porto Alegre para Porto Alegre, de Porto Alegre para o mundo. Sempre lembrando que o mais importante para nós é você. Bom, sempre nossos apoiadores, Shopping Total, há mais de 20 anos, presente a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa, e ambientalize, né? Ou seja, ambiente bom, vida boa, situação boa. E os nossos patrocinadores, a Método Soluções de Engenharia e a Promed Soluções em Saúde, que tem nos apoiado sempre. PoiStream é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade com a possibilidade de acessar onde e quando você quiser, tá? Assine o nosso canal do YouTube, ative as notificações do sininho. E eu tenho um time especial aqui que está na minha retaguarda e que eu trago referências a esse time. Direção-geral, o nosso querido CEO Fabiano Brasil, fabuloso. Tavson na coordenação técnica, o Eduardo Mota, que está aqui na retaguarda da gente, e operações técnicas, que está também na retaguarda, o Eduardo Azevedo. PoiStream é uma emissora do Grupo Fabiano Brasil, uma emissora. Por isso que a gente gosta de fazer o programa ao vivo, mas quando tem algumas situações profissionais de um candidato e um convidado tão especial como o Cláudio, a gente não perde a oportunidade, porque a gente quer levar para você um conteúdo de qualidade. Siga o PoiStream e venha patrocinar. Está na hora de aproveitar esse canal, que mais de 43% das TVs do Brasil já estão assistindo canais streams e não mais emissoras de TV. Então nós somos uma emissora stream, estamos ligados nessa nova onda que mais cresce no mercado. Venha patrocinar, que a gente atua de uma forma diferente. Muito bem, Cláudio, seja bem-vindo, que bom estar contigo. Conseguimos, depois de muito tempo, poder bater um papo aí. Como é que tu estás, Cláudio? Voltando de Portugal agora, sei, trabalhando na Fiergs. Mindfulness, traz para o momento presente, fala para ti aí. Chicão Lumertz, em primeiro lugar é a satisfação de revê-lo, assim, tão otimista, tão animado, andando pelo país aí com a tua pregação como um grande e proeminente aí palestrante, construtor de ambientes. Então, prazer estar com você novamente. Parabéns pela organização, a equipe de produção, tudo que você tem aqui do Mindset Poa, do Streaming Poa. Feliz de ver isso funcionando e fazendo parte aqui. Só pelo que você colocou aí da minha apresentação, eu já poderia parar de atuar, me aposentar já. Porque é muita coisa, é muita coisa. Mas é bom porque a gente também aprende. Hoje é um presente que a gente tem de Deus, porque a gente vai ganhando muita experiência em cada lugar que passa, né? E eu aqui de novo com você vou Claro. ganhar também experiência, com certeza. Bom, Cláudio, aqui já entramos falando numa coisa extremamente importante, que é a espiritualidade, a religião dentro das organizações tem que ter espaço para discutir. Religião significa religar,
Ou seja, eu preciso me conectar a ambientes maiores, principalmente por causa da epidemia de doenças mentais, de burnout, de estresse que a gente tem no trabalho, que não é no trabalho, na verdade, o ser humano tem na sociedade em que está vivendo. Cláudio, vamos começar por aí um pouco. Como é que tu está vendo essa questão? Porque não que isso aconteça no mais novo, né? Acontece em qualquer idade, mas a gente acaba, depois de uma certa idade, né, já sendo mais resiliente ou, como diria, aceitando mais as coisas, o que gera um amortecimento de, vamos chamar assim, de saber dividir as coisas, né? Que são indivisíveis, né? Como é que tu vê esse ambiente, esse momento e os profissionais hoje? Olha, Chicão, você pegou o ponto aí, e é um ponto que eu tenho trabalhado muito e trabalhei lá na Europa também e no Brasil também, o tempo todo, é essa questão da espiritualidade. Não a espiritualidade por religião, como você falou, mas a espiritualidade como ser, né, numa dimensão mais elevada do que ter. Até hoje, vigorou muito no país e no mundo a posição pelo que tem, pelas coisas materiais. E nós estamos vivendo um momento de transformação da sociedade, onde é mais importante ser, que já é diferente. Então, enquanto eu estou na dimensão do ter, eu estou na terceira dimensão, poderíamos dizer assim. Mas quando eu começo a me dar conta do meu autoconhecimento, da minha espiritualidade, da minha conexão com o ser humano, das minhas relações, eu já estou numa quinta dimensão. Essa quinta dimensão é focada no ser coletivo. Por isso que quando a gente fala aí de tecnologias, a gente está falando de coisas complexas, mas elas estão a serviço do coletivo para ser melhor, né? Para ser melhor, ou seja, nós queremos ter um exército de pessoas que representam luz para o mundo, mentes brilhantes, luz para o mundo, luz para as novas gerações, luz para quem chega, né? Então nós temos aqui um momento de conexão geracional, as gerações se conectando, né? E isso tudo traz muita preocupação para dentro das organizações. Quando eu falo organizações, sejam elas familiares ou empresariais, mas está sempre presente este contexto do ser, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque as empresas, eu sou um cara de negócios, sempre vivi negócios, sempre trabalhei com mercado, gestão, etc. Mas a gente tem que ter muito cuidado daqui para frente com as pessoas, com os seres humanos, com os líderes que estão à frente desses seres humanos. Cláudio, eu sou como tu sabe, né? Eu trabalho essa questão porque por vários motivos, mas aqui com o nosso público eu procuro ser o mais sincero, o mais honesto possível. Eu fico impressionado como o ser humano precisa disso e como ele busca isso atualmente. Hoje o pessoal está dizendo assim, ó, estava conversando com o Pedro do Fronteiras do Pensamento, só está vendendo esse assunto. Existe uma epidemia e todo mundo querendo saber como trabalhar isso. E como eu sou um estudioso, eu tenho acompanhado algumas, vamos chamar assim, algumas práticas de espiritualidade, seja empíricas muitas vezes, porque o Instituto do Cérebro da PUC criou a terceira fase da construção para estudar esses fenômenos, como reiki, como regressão, constelação familiar, porque isso realmente ajuda muitas pessoas, né? Outras não, mas para muitas pessoas ajuda. Como tudo na vida. Então eu já tenho um portfólio de coisas. E eu vi o pessoal criticando, dizendo, cruzando o apocalipse com tecnologia, como o antigo Papa falou que o plástico era o responsável pela sustentabilidade, né? E realmente, se tu pega determinados itens, né? A gente olha, o dinheiro vai virar pó, agora o dinheiro não, agora não é mais físico. E é fácil fazer umas correlações.
o que causa pânico, causa medo. Medo causa audiência, causa sentimento. Mas nós aqui no Paul Stream, no Mindset, a gente gosta de esclarecer. Então, é muito importante, acho que tu tocou num ponto extremamente, de uma maneira brilhante, porque o plástico não é culpado, nem a tecnologia. É o uso da tecnologia, mau uso do plástico, mau uso da tecnologia. Então, a tecnologia é uma dádiva de Deus que nos deu discernimento, deu inteligência, e o ser humano, através da transformação do seu mundo, cria algo melhor, que pode ser usado por pessoas ruins. Né? Então, é importante diferenciar isso. A questão toda, né, Francisco Lumertz, Chicão, pode me chamar. é que, Chicão, esse momento que estamos vivendo, ele é complexo. Ele é complexo porque tem uma questão macroeconômica, tem uma questão geográfica mundial, tem uma questão pessoal envolvida nesse processo todo, tem tecnologias novas entrando no contexto, e tudo isto deixa as pessoas, sejam elas das gerações sêniores ou das novas gerações, deixam essas pessoas todas meio assustadas, né? E meio angustiadas, né? Como é que eu faço? Porque a celeridade, a velocidade de tudo isso, ela é muito rápido e será cada vez mais rápido. Então isso assusta e traz um pouco de como é que eu vou dizer assim, um pouco de receio, e junto com o receio vem o medo, e logo depois do medo já vem a depressão, e depois da depressão já vem outras coisas. Então, eu comecei a trabalhar um pouco com a questão de mentoring. Eu faço mentoring até com os empresários para decidir sobre a sua empresa, né? Porque ele sabe que ele pode ter o inteligência artificial implantado na empresa, mas antes disso, não adianta ele pegar a planilha e botar no IA, né? A planilha de papel e querer transformar isso no IA. Não vai acontecer. Como não adianta ele querer mexer na produtividade da empresa se ele não olhar processos? Então, a tecnologia está aí a serviço do homem, né? E não nós escravos da tecnologia. Ela está a serviço do bem coletivo, de um ambiente mais colaborativo, mais harmonioso, com propósitos, né? Cada vez mais propósito. Então, é por isso que eu me dediquei um pouco mais à mentoria dos últimos tempos, né? Justamente para poder ajudar essas pessoas a fazer essa transição para um mundo que é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Se nós entendermos que a mente humana precisa desta energia, nada vai acontecer se não tiver a energia do homem, o cérebro, as mãos, o coração, a alma. Nada vai acontecer se isso não estiver presente. Pode ter IA, mas tem que ter coração, alma, tudo isso junto também. Acho que quando tu fala em alma, né, a gente está justamente dizendo sobre isso. Nós estamos falando de alma, nós estamos falando de uma consciência transcendente que nenhum negócio vale a vida. Ponto. É isso, né? Então a gente tem Mas limites. Se tu pensares bem também, uma empresa, uma organização tem alma, tem a sua alma, né? Ela precisa ter a sua alma, o seu propósito. O ser humano também que não tem propósito, ele quase que não tem alma também, né? Precisa ter um propósito que move a empresa, um propósito que move a pessoa. Esses são fatores importantes, por isso que eu falo alma, né? E na verdade a energia está diretamente proporcional à razão da energia e da vontade frente a alguma coisa. Então, vamos voltar um pouquinho, Cláudio. Tu é uma pessoa com uma experiência, já vou, né? Já vou é bom, né? Já vou, já é vô, já é vô. Sim. E Cláudio, fala um pouquinho do teu início de carreira, o que te levou, né? Como é que tu era na infância? Porque aqui a gente pergunta muito como a pessoa pensa,
Qual foi a base dos teus pais, os valores, os princípios as tuas características que tu tinha, que tu observa hoje, que direcionou a tua carreira? Na época, que já são alguns anos, né? Vamos botar aí para mais de 40, 50, era trabalho. A minha infância tinha muito trabalho. Naquela época, os filhos entravam para dentro do negócio com os pais para aprender, né? Não tinha essa coisa de não poder trabalhar uma certa idade. Então, eu comecei trabalhando em tudo que era necessário, né? Se era para pintar uma cerca, se era para derrubar um barranco, se era para trabalhar na construção civil, eu tinha que trabalhar para sobreviver, né? Minha família era pobre, meu pai era pobre, então a gente tinha que se ajudar. Então comecei assim, mas nunca deixei de buscar conhecimento, né? À noite eu chegava aí para a escola do ginásio, na época, com a unha, com barro embaixo da unha, porque não dava tempo de lavar, né? E com uma marmita nas costas ainda, né? Então, meu caro, foi assim que eu comecei, mas era necessário. Isso tudo me trouxe aprendizado, não me traz nenhuma vergonha, me traz muito orgulho, porque eu fui superando cada um destes momentos através dessa crença no meu propósito de ser um cidadão que contribui ou que vai contribuir para a humanidade, né? E continuo com esse propósito, É, atuando como executivo, atuando como advogado, atuando como mentor, atuando como legal advisor em qualquer lugar do mundo, eu tenho meu propósito, né? Eu tenho que ajudar as pessoas. E é assim que nós vamos ajudar as pessoas a evoluírem, seja lá da geração YZ, seja lá o que for. O meu propósito não é a minha autossuficiência, né? Mas é o meu propósito de servir. E servir significa isso, você compartilhar este conhecimento que você adquiriu com o seu próprio sacrifício ao longo da vida. Não deixei de estudar direito, não deixei de estudar a inovação lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, não deixei de estudar em Israel, não deixei de estudar em lugar nenhum, mas sempre fui atrás do conhecimento, né? E o conhecimento é que traz a inovação. Você sabe disso, né? Sem querido. conhecimento, a inovação não acontece. Nessa linha do propósito de ser, né? Desses homens e mentes de luz que vêm para se encontrar, né? Vêm para se ajudar. Então, outro dia eu participei de uma live com um pessoal de Brasília e o colega me perguntou o que a gente pode aprender, o que nós podemos ensinar para essa nova geração de pessoas, geração Z e tal. Eu disse, nós não temos que ensinar, nós temos que aprender com eles, né? Então, não é ter essa convicção de que só nós, né? O tempo tem as suas variáveis, as suas circunstâncias, e a velocidade de tudo isso que está ocorrendo, ela une essas gerações, ela une nações inteiras, com o fenômeno que a gente fala aí antigo da globalização, as raças já não são mais as mesmas, né? Então, você vê que uma organização, dentro de uma família, os pais aprendem com os filhos, dentro de uma empresa, os chefes têm que aprender com os seus liderados. Então, tudo isto é um processo de aprendizagem. Quando há isto, a gente encontra um ambiente colaborativo para fazer inovação. Se não tiver esse entendimento e esse propósito de compartilhar conhecimento, não tem ambiente adequado para fazer inovação. Então, nós precisamos estimular isto, né? Através das lideranças, estimular isso através do próprio empresário, para que ele junte gerações, sejam elas de etnias diferentes, idades diferentes, sexos diferentes, opções sexuais diferentes.
essas coisas não vale mais a pena perguntar o que é, tu é isso ou tu é aquilo, né? É o quanto você pode contribuir, compartilhar o teu conhecimento para que haja uma dimensão mais elevada da inovação e do conhecimento, né? Então, esse é o propósito. Cláudio, entendido. Então, quer dizer, esquece o novo e o velho. É uma coisa que está acima disso. É isso que tu está dizendo. Não perca tempo discutindo isso. Discuta o quanto tu ajuda a construir, que são seres de luzes, Exatamente. né? Porque Enquanto num trabalho de mentoria, Chicão, não adianta. Eu sempre pergunto para as pessoas qual é a tua dor, né? Qual é a tua dor? E não adianta você ficar olhando para trás para o que já passou. Isso não agrega valor. Ele deixa marcas e te traz legados, mas ele é passado. E você olhando só no retro, só para frente também, para o para-brisa, você corre o risco também de não conseguir dominar todas as variáveis que vai ter pela frente. Então, no meu trabalho, eu procuro ajudar as pessoas assim, vamos fazer bem feito, precisa ser feito hoje. O que eu posso mudar hoje na minha forma de ser, na minha forma de fazer, no meu processo? O que eu posso alterar hoje para ser melhor, para entregar melhor, né? Se eu conseguir viver bem o hoje, eu estou aproveitando o meu conhecimento e estou trilhando um caminho melhor para frente. Mas faça bem feito hoje o que você precisa fazer. maravilha. Maravilha. Cláudio, então assim, né? Ou seja, a excelência, né? Eu acho que tu vem como o Prêmio Nacional da Qualidade, que é um fenômeno, o maior, segundo ou maior fenômeno de produtividade do mundo, né? De engajamento de pessoas. E aí eu vou começar a te apertar um pouquinho aqui, tá, Cláudio? Vamos lá, tá? Vamos começar a criar um pouquinho de polêmica, que a contraposição também gera conhecimento. Então, vamos lá. O Prêmio Nacional da Qualidade, o Brasil é um fenômeno, porque teve um dos maiores, e o Rio Grande do Sul também, de excelência em qualidade. Lembrando que eficácia é saber o que tu faz que funciona. Eficiência é tu saber parar de fazer o que não funciona. E excelência é começar a fazer o que precisa ser feito que tu não fez ainda, para se tornar melhor. Então, essa construção de conhecimento, né? Tu tem uma experiência de referência do Prêmio Nacional de Qualidade, FNQ, que está vinculado aos principais estatutos de produtividade do mundo. Tá? Se a gente tem tudo isso, por que a gente não consegue crescer? Por que a gente está empatando? Tu acha que isso fica muito na teoria, pouco na É, prática? Deixa eu te provocar um pouco sobre isso. eu te diria o seguinte: essa questão da qualidade, ela vai estar presente sempre. Em qualquer país que quiser crescer, se desenvolver, ele tem que ter a questão da qualidade como uma busca assim da excelência permanente. Melhoria contínua, né, Chicão? Falando simplinho, melhoria contínua, todo dia. E eu estudei em universidades americanas, onde eu encontrei muito indiano, encontrei muitos chineses que iam estudar nessas universidades americanas. E eles eram minoria, obviamente. No entanto, nos últimos anos, eu fui visitar outros países, na China, Singapura, Israel, e essas pessoas, o que fizeram esses governos? Eles compraram essas universidades e levaram para dentro de seus países. Então, agora, a China já faz produtos de qualidade excelentes, né? Ela já alcançou essa dimensão. A Índia está na mesma direção, o Brasil na mesma direção. Então, essa questão da qualidade é o que a gente tem que fazer todo dia, né? E massificar, né? Porque a qualidade, do ponto de vista acadêmico, para os europeus,
é a ISO, normas ISO, que era para trabalhar com o fornecedor, evitar que os fornecedores entrassem no meu país, né? Se eu pegar pela abordagem americana, é o cliente é o rei, é a voz do cliente, são outras ferramentas. Então, eu encontrei muitos amigos empresários aqui no Brasil dizendo o seguinte: estou implantando a ISO na minha empresa. E eu perguntava para ele: mas tu está exportando? Não. Então, tu tem que trabalhar outras coisas. Essas outras coisas estão lá no Prêmio Nacional da Qualidade, estão lá na FNQ, que é gestão, governança, pessoas, lideranças, ambiente, resultados, são processos. Isso que está dentro da FNQ. E é o que eu faço nos últimos 20 anos aí, que você conhece bem. Então, porque são os critérios do Malcolm Baldrige, que não foi aceito nos Estados Unidos na época, mas hoje é o modelo que o Brasil está utilizando. Então, se você tem produtos, tem uma boa organização, tem um bom mercado, mas não tem esta visão de processos e de métodos, não tiver processo, não tiver métodos, você não consegue avançar. Você pode comprar tudo que você quiser de tecnologia, mas não vai avançar porque você precisa métodos, precisa processos. Além disso, precisa pessoas, precisa seres humanos, precisa líderes. E aí sim, você pode botar a tecnologia junto que ela vai ajudar bastante. Então, essa é a forma que eu atuo e que eu utilizo para ajudar as empresas, né? Porque senão acaba você investindo numa coisa que não faz sentido. Então, do E Prêmio gosto. Nacional da Qualidade, vou te dizer, passam por lá grandes empresas. Eu posso citar assim que eu já tive a oportunidade de avaliar uma Embraer, já tive a oportunidade de avaliar uma Volvo, já tive a oportunidade de avaliar as empresas de energia. E vou te dizer, às vezes são empresas perdidas do ponto de vista do marketing, do mercado, mas não tem do ponto de vista da ética ou do ponto de vista do ambiental, humano, às vezes está pegando ali, né? Então, a gente aprende com essas avaliações também, como, embora o nome aí é de juiz lá que avalia, mas a gente acaba aprendendo muito, né, ao longo dos anos com essas grandes empresas que nós avaliamos. Não sei se Step respondi. by step, né? Respondeu, ou seja, Chico, tu está encaixando as coisas. Muito bem. Nós estamos encaixando, estamos construindo quebra-cabeça. Então, esse quebra-cabeça, ele não é estático. Vem peças novas. E que, às vezes, para colocar uma peça, eu tenho que arrumar uma outra peça antiga para criar harmonia, né? Uma gestão harmônica daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está fazendo. Tá? Isso é uma coisa bem importante para que a gente possa conduzir tudo que precisa ser feito, né? Bom, Cláudio, me diz uma outra coisa, a questão dos conselhos de administração e das governanças, né? Vou te provocar aqui de novo. Tu acha que os conselheiros estão mal preparados normalmente nas organizações? Claro, depende da organização, mas de uma maneira geral. Não, eu te diria que isso é uma questão cultural que ocorreu no país, em que conselheiro era aquele que era um amigo de confiança do empresário, do dono e tal. Eu fui conselheiro de muitas empresas aqui, muitas não, algumas, né? Pela confiança, pela confiança. E fui lá e fiz parte, e trabalhei, etc. Mas hoje eu tenho uma visão diferente. Eu tenho amigos que têm uma rede, sei lá, uma rede de farmácias, vamos dizer assim. E não adianta ele querer contratar um conselheiro para o seu board se não for alguém que vai agregar valor no seu negócio. Então, eu entendo que nos dias de hoje,
O conselheiro tem que ser alguém com expertise em alguma coisa que você não tem. Se na tua empresa está faltando marketing, contrata um bom conselheiro de marketing e não um conselheiro amigo para Excelente. te ajudar no marketing. Então, o que tem aqui é uma necessidade de profissionalizar cada vez mais esse ambiente de conselho, porque é ele que dá diretrizes, é ele que dá o tom, é ele que dá o encaminhamento, né? Então, é importante que ele seja também agregador de valor e não somente opinião. Ele tem que agregar valor com conhecimento para ajudar aquela empresa. Acho que era isso que eu mudei a minha forma de pensar sobre Acho, conselheiros. quero te dar o parabéns, que eu acho que tu evoluiu, porque o conselheiro tem que saber dizer as coisas corretas, mas de uma maneira correta, né? É, E de novo, o mercado sempre disse que o conteúdo vale mais que o conteúdo, a forma vale mais que o conteúdo, né? E não, eu acho que a gente tem que entender que o conteúdo vale mais que a forma. Ah, vale mais como eu falo do que eu falo. Não, não, não. Muda teu mindset. Presta é, atenção no conteúdo, é isso que tu está dizendo. Cara, se tu não sabe de exatamente. marketing, é importante que tu busque o conteúdo de marketing de alguém. E o cara, ele não vai, Exatamente. ele vai te apontar as críticas, mas tu saber escutar a crítica como uma possibilidade de melhoria, tu também tem que mudar o mindset, porque senão a crítica me ofende. Não, eu tenho que saber que as Não, maiores evoluções que eu tive são quando alguém me avisou. E se o cara me avisou que eu estou errado, é porque ele gosta de mim, porque se ele não gostasse, ele deixava me ralar, né? Então é é. muito Então, nesse sentido que um tu está dizendo. headhunter, quando ele vai fazer seleção de um conselheiro, que são poucos que fazem, né? Ele tem que buscar primeiro conhecer a empresa, para depois ele saber onde está o que está faltando, qual é a lacuna que está faltando no board para preencher, para a empresa alavancar. E aí ele vai buscar o cara com o perfil, com o job profile adequado, né? Com o skill perfeito para aquela posição. Então, isso que mudou um pouco na questão de conselhos, né? E hoje já existe muitos Uhum. aí, não vou citar nomes, mas existem escolas fantásticas formando conselheiros, né? Escolas fantásticas, escolas de negócios aqui no Brasil. Assim como tem escolas de negócios nos Estados Unidos, na Europa, onde a gente também vai estudar, né? Isso é importante. Eu tenho que ir pelo menos uma vez por ano, dar uma passada por algum desses lugares em outros países para atender aquilo que você diz no início do teu programa, uma visão global para uma atuação local, né? Fiz isso muito pelo Sebrae durante 20 anos, né? No Sebrae em Brasília, para o Sebrae Nacional. Eu fazia convênio com as universidades da Itália, da Harvard, qualquer universidade que podia, a INSEAD na França, Fontainebleau, aqueles que podiam agregar valor para esses líderes que eram dirigentes do Sebrae, né? E aí nós formamos um time mais forte nessa questão do conhecimento. Por isso que eu digo, o conhecimento do conselheiro é importantíssimo para o futuro da empresa também. Não é um conselheiro só de autoridades e de amigos ou coisa do tipo, mas é uma coisa muito responsável que precisa ser levado em conta e um headhunter tem que saber buscar isto para ajudar o empresário. E é o que as empresas precisam. Eu trabalho muito com questão de sucessão, succession plan. O nome é bonito, né? Mas para fazer Sim. sucessão, eu tenho que conhecer a família, eu tenho que conhecer o empresário, eu tenho que conhecer o futuro da empresa, eu tenho que conhecer quem está lá hoje, quem são key positions dentro dessa empresa, né? Então, a gente hoje tem que ajudar com isto,
né? Tem que ajudar a empresa a construir o seu amanhã com o conhecimento. E com conhecimento Maravilha. eu vou inovando. Eu vou inovando. E aí Cláudio, que as nós já gerações estamos se aqui. encontram. Maravilha. Tudo é um ciclo, né? Tudo se conecta. E eu quero te dar os parabéns, tá? Aqui, porque tu é um cara de método, tu é um cara humano, um cara espiritual. Tu consegues agregar conhecimentos e conectar características realmente que acabam fortalecendo o teu time. Tu é um cara de entrega. Eu trabalhei contigo em projetos e eu lembro que a gente falava uma coisa e tu dizia assim, lá no fim vai dar isso aqui. E lá no fim dava aquilo que a gente falou, né? Então muitas coisas se começam e não se termina hoje em dia. Então eu quero te referenciar a respeito disso e te desejar muito sucesso em tudo que tu faça e deixar um canal aberto às pessoas que estão precisando mais conhecimento, que cheguem nesse momento com o Cláudio aqui. Cláudio, mensagem final. Eu diria que nós estamos vivendo um período de complexidade, né? A transição dos modelos, mas essa complexidade, na verdade, não é tão complexo assim. Ela é mais simples. É mais simples se nós conseguirmos entender o propósito de cada uma desse momento. Então, se nós elevarmos as pessoas para uma dimensão maior, uma quinta dimensão, como eu chamo na mentoria, nós vamos conseguir fazer esta complexidade se tornar mais simples. As pessoas vão ficar mais saudáveis. As pessoas mais saudáveis vão contribuir mais. Não serão pessoas que vão ficar dependentes da empresa como doentes. Eles serão efetivamente proeminentes nas suas proposições. Então, trabalhar para a saúde da empresa, trabalhar para a saúde do indivíduo, trabalhar para a saúde do negócio. E isso não pode esquecer nunca de trabalhar para ouvir o cliente, ouvir o mercado. Né? Nada, nenhum processo se transforma se você não for lá para fora fazer a escuta ativa dos seus clientes. É lá que começa, é lá na ponta, né? É lá que começa. Começa ouvindo de lá para cá, de fora para dentro e não de dentro para fora. Eu diria, o erro sempre foi assim: eu faço tudo muito bem feito, de dentro para fora. Mas como é que é de fora para dentro o desejo dessa gente, do meu cliente, do meu mercado, É. das tendências? É isto. De fora para Só dentro. transcendendo mesmo. Só transcendendo para fazer É. isso, né? Que é, como é que a gente diz, É. né? De dentro para fora, o pinto sai do ovo, mas transcendentalmente o pinto está pensando como é que vai ser lá fora para depois ele querer sair. Então ele tem isso, e isso já está no DNA dele, né? Isso já vem hereditário. É. Então eu quero te dar os parabéns, porque realmente é uma visão e uma visão vanguardista. Estou louco para começar alguns projetos contigo aí, porque o aprendizado e a entrega sempre são pontos fundamentais. E o Cláudio tem uma característica que ele não erra, ele não está preocupado com erro. Ele sempre está preocupado o que eu faço com isso, um passo à frente. Cláudio, querido, muito obrigado. Semana que vem a gente está junto, vai ter a oportunidade de a gente fazer outros programas, porque a gente nada substitui a presença humana dentro do estúdio do Paul Stream, dentro de um canal numa emissora de TV. Mas obrigado por entender esse momento, aceitar esse desafio que é fazer isso. Então, queria aqui encerrar esse bate-papo com essa mente brilhante, um advogado, um vô, um pai de família, um empresário, um consultor, um mentor, um conselheiro, e precisando de um papo cabeça, procure o Cláudio, pode me procurar que eu farei, acionarei esse contato com ele, porque você vai estar ganhando muita coisa, tá? Então, muito obrigado, fica com Deus, e lembrando que estamos aqui no 180º
4º programa, isso tem que ter muita resiliência. Um parabéns ao Paul Stream, parabéns ao Fabiano Brasil, que é um inquieto, que continua tocando a emissora com outros negócios junto, e a admiração total a toda a nossa equipe que consegue viabilizar as coisas, não estão focados no problema, e isso é o que dá gosto de a gente estar aqui falando com vocês, tá? Conte conosco e nos chame sempre. Fiquem com Deus. Obrigado, Cláudio. Parabéns aí a todos, a equipe, você, e fico à disposição de coração para ajudar no que for preciso em qualquer projeto, seja ele projeto voluntário, projeto para ganhar dinheiro, eu estarei à disposição. Maravilha! Então chegamos ao fim de mais um programa Mindset. Agora são já quase 17 horas do dia 31 de julho, um programa especial onde falamos com um cidadão do mundo, uma visão global, uma cabeça privilegiada, como diz o programa Mindset. E eu adorei, Cláudio, que no final tu termina falando saúde. Saúde. É fundamental em cima disso. Eu fico impressionado com toda essa vanguarda. Então, agradecemos ao apoio Shopping Total, há mais de 20 anos, presente a cada momento, móveis, né, o Home 7200, tudo para a sua casa, ambientalize, um ambiente bom gera fluidos bons e negócios bons, e os nossos patrocinadores, Método Soluções de Engenharia e, claro, a Promed Soluções em Saúde. Então, observe que é método de comportamento, é razão e emoção juntos. Gente, fiquem com Deus, boa tarde, até semana que vem.